Fala, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos aqui no canal HJP Cartola FC. Na rodada 30, a performance dos nossos times foi muito boa. O time de pontuação fechou com 79,35 pontos e já estamos com um total de 1.987 pontos, uma média de 66 pontos por rodada no Cartola FC. Já o time de valorização mitou. Valorizamos 10,67 cartoletas, totalizando já 324 cartoletas nessa temporada do Cartola FC. A nossa meta de valorização com esse time é sempre acima das 7 cartoletas. Você está assistindo esse vídeo sobre dicas para a rodada 31 do Cartola FC, temporada 2021. Na rodada 31, os jogos serão já agora no meio de semana, então o mercado fechará muito rápido, já às 4 horas da tarde desta quarta-feira. Portanto, nesse vídeo, já vamos montar os nossos times de pontuação e valorização, com análise completa dos jogadores com maior potencial para essa rodada. E os times finais atualizados eu posto lá no Instagram. Se você ainda não é inscrito aqui no canal HJP Cartola FC, peço que assista o vídeo até o final para conhecer o conteúdo. E se gostar das dicas e estratégia que eu utilizo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like, pois vai ajudar muito o canal a crescer e ajudar mais cartoleiros. Deixe também o seu comentário e divulgue esse vídeo com seus amigos. Aqui no canal, você vai receber vídeos com dicas em todas as rodadas do Cartola FC. Siga-me também lá no Instagram. O link do meu perfil está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos agora para a análise e montagem dos nossos times. Pessoal, começando pela análise dos jogos, que começam aí já na quarta-feira, a rodada começa aí às 17 horas, com Botafogo e Atlético Goianiense. Depois, logo em seguida, vem Bahia e Atlético Paranaense. Seguindo com Grêmio e Atlético Mineiro. Esse jogo do Grêmio, o Grêmio tem uma estatística aí de 69% para fazer mais aí de 2 gols nessa rodada. Coritiba e Fluminense. Nesse jogo, atenção aí para o Fluminense, que ele tem uma estatística boa para garantir o SG, tá? Acima dos 54%. Seguindo com São Paulo e Internacional, a disputa aí do primeiro com o segundo colocado do campeonato, hein? Esse jogo vai definir quem é o líder. Seguindo ainda na quarta, Bragantino e Vasco, também uma estatística boa aí para o Bragantino fazer acima dos 2 gols aí nessa rodada. Já na quinta-feira, às 19 horas, começamos aí com Flamengo e Palmeiras, tá? Esse jogo também é interessante aí para nós cartoleiros, principalmente aí pensando em ataque do Flamengo e ataque do Palmeiras. Seguindo aí a rodada Fortaleza e Santos. E logo em seguida, Goiás e Ceará, um outro jogo interessante aí para nós cartoleiros, tá? O Ceará aí com uma vantagem estatística em cima do Goiás de 64% com chance para fazer mais aí de 2 gols. E encerramos aí a rodada às 21 horas na quinta-feira com Corinthians e Sport, outro jogo também interessante para nós cartoleiros, onde o Corinthians tem uma vantagem estatística aí em cima do Sport de 50% com potencial de fazer mais de 2 gols, tá? Também o jogo do Corinthians Sport é um jogo interessante estatisticamente para o Corinthians em termos de SG, tá? O SG do Corinthians está baseado aí acima dos 46% de chance, tá? Então, pessoal, temos 2 jogos interessantes estatisticamente para SG e nós temos aí 4 jogos interessantes estatisticamente para times com potencial de fazer mais de 2 gols, tá? Então, temos que dar atenção aí para esses jogos. Agora, analisando a arbitragem nessa rodada, nós temos
aí alguns jogos, 3 jogos interessantes aí para pênalti, tá? O primeiro jogo que é interessante para nós é Bragantino e Vasco, tá? O Bragantino, o juiz que vai apitar esse jogo é o Leandro Pedro Voaden. Ele tem uma média de 0,8 pênaltis por jogo que ele apitou, tá? Então, para quem quer apostar aí nos cobradores de pênaltis, nós temos aí o Claudinho pro lado do Bragantino e o Cano ou o Iago Pikachu aí pro Vasco, tá? Segundo jogo interessante para nós é Botafogo e Atlético Goianiense. Esse jogo, quem apita ele é o Ramon Abate Abel, uma média de 0,5 pênaltis por jogo que ele apitou. Tá? É uma média até baixa, mas é interessante dizer a vocês que o batedor do Bota é o Pedro Raul e do Atlético Goianiense é o goleiro Jean. Então, o goleiro Jean podendo mitar aí tanto com gol como defesas difíceis, tá? E o último jogo interessante aí para pênaltis é o jogo do Grêmio e Galo, né? Esse jogo quem vai apitar é o Rafael Claus, com a média de 0,6 pênaltis por jogo. Cobrador do Grêmio, Diego Souza, e do Galo, o Ioran. Então essa é a análise dos jogos aí para rodada 31, pessoal. Pessoal, começando aqui pelo nosso time de pontuação, a análise começa aqui pelo gol. Vamos aí para as melhores opções aí de goleiro, tá? Analisando aqui pela média, a primeira opção que nos vem é aqui do goleiro Jean, tá? Ele tem uma boa quantidade de defesas difíceis, tá? 7 jogos sem sofrer gols, tá? E ele já deixou o gol dele aqui no campeonato, tá bom? Ele está com uma média muito boa, tá? E o Jean, ele está indicado aqui porque ele já tem, nos últimos 3 jogos aí, uma quantidade considerável de defesas difíceis conquistadas aí, em torno de 5 defesas. E também o Botafogo tem cedido aí uma boa pontuação para os seus adversários, jogando em casa, em torno de 6,8 pontos de média, tá? Por isso a minha indicação aqui do goleiro Jean para essa rodada. Segunda indicação aqui para a rodada 31 de goleiro é o Marcelo Lomba. Ele vem desvalorizado, tem 15 defesas difíceis já no campeonato, tá? E 12 jogos sem sofrer gols. A tendência é que esse jogo, São Paulo e Inter, saia gol para os dois lados. Mas eu deixo a indicação do Marcelo Lomba considerando, tá, que o São Paulo tem cedido uma boa pontuação média aí para os seus adversários, jogando fora, em torno aí de 9,5 pontos. Então é interessante aí o Marcelo Lomba para essa rodada, pensando em pontuações conquistadas aí, tá? Ele tem nos últimos 3 jogos aí 2 defesas difíceis jogando fora de casa. Terceira indicação para goleiro, deixo aqui o Marcos Felipe do Fluminense. Ele vem aí de uma última pontuação de 4,5 pontos, tem poucas defesas difíceis no campeonato, 7 defesas, porém é um jogo favorável aí para o Marcos, considerando, né, o potencial do Fluminense segurar a SG, tá? E também o Marcos Felipe, considero que já tem conquistado, aí o Fluminense tem conquistado uma boa pontuação jogando fora de casa para goleiros, e o Coritiba também tem cedido bem, né? Então o Flu tem conquistado aí em torno de 5 pontos e o Coritiba cedendo em torno de 6 pontos aí para goleiro. Marcos Felipe tem 2 defesas difíceis já jogando fora de casa nos últimos 3 jogos, por isso eu deixo a minha indicação para ele. O goleiro Santos do Atlético Paranaense, ele está desvalorizado, é importante, interessante esse goleiro para valorização para essa rodada, e também pensando em defesas difíceis. Ele não tem também muitas defesas difíceis no campeonato, porém já tem 8 jogos sem sofrer gols. A tendência é que o Bahia vá chutar bastante contra o Atlético Paranaense, e o Bahia não vem aí de uma sequência boa de resultados, 5 jogos sem vencer. A tendência é que o Bahia vem muito ofensivo aí para cima do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, por outro lado, ele está numa boa fase aí no campeonato. Interessante o goleiro Santos, com uma oportunidade de defesa difícil
considerando aí que o Atlético Paranaense ele vem conquistando uma média boa de pontuação, né, jogando fora de casa, e o Bahia ele não vem cedendo muitas pontuações. Porém, com esse jogo é desesperador para o Bahia, a tendência é que finalize bastante, principalmente aí com o Gilberto, aí um dos atacantes que finaliza bastante aí nos jogos, tá? Então deixo a indicação aqui do Santos. Última indicação para goleiro, destaco aqui o goleiro Cássio do Corinthians. Considero aqui o Cássio uma boa para a rodada, considerando a probabilidade do Corinthians segurar o SG diante do Sport. O Cássio também não é muito bom para defesas difíceis, tá? E já tem 5 jogos sem sofrer gols, então é interessante aí para a rodada e também está bom para valorizar, tá? O Sport ele vem cedendo uma boa pontuação aí para os goleiros adversários quando ele joga fora de casa, em torno de 7 pontos cedidos aí para goleiros. E o nosso time de pontuação, eu vou escalar aqui o goleiro Jean, ele vai ser o goleiro para essa rodada aqui, considerando o potencial aí de pênalti, possibilidade de pênalti e também a possibilidade de ter alguma defesa ou outra difícil aí com o Jean, tá? Vamos analisar agora as nossas laterais, as melhores opções aí para lateral. Começa aqui com o Felipe Jonathan. O Santos provavelmente vai um pouco mudado aí contra o Fortaleza, tá? Provável aí alguns titulares do Santos não viajaram, né? Principalmente aí o Marinho, tá? Então a tendência é que o Cuca vai mexer um pouquinho no time aí contra o Fortaleza. Fortaleza vem numa fase ruim também, nos últimos 5 jogos apenas 2 empates, 3 derrotas, e o Santos vem aí numa sequência de 2 vitórias, tá? Santos tem, teoricamente, aí a chance de sair com a vitória nesse jogo, por isso eu indico o Felipe Jonathan, tá? E considerando que o Fortaleza, ele vem cedendo aí pontuações para laterais esquerdo, né? Por isso o Felipe Jonathan. O Santos vem conquistando em torno de 7 pontos aí na lateral esquerda e o Fortaleza cedendo em torno de 6 pontos. Por isso a indicação do Jean, considero ele uma boa para a rodada. Segunda indicação, deixo aqui o Fábio Santos do Corinthians, considerando o potencial de SG para o Fábio Santos, né? Um jogo favorável aí para o Corinthians e também que nessa lateral, né, lateral esquerda, o Corinthians vem conquistando uma média boa de pontuação em torno de 6,5 pontos e o Sport vem cedendo em torno de 7 pontos por esse lado. Então é interessante o Fábio Santos aí para a rodada e também considerar que o Fábio Santos é cobrador de pênalti também, se surgir aí pênalti nesse jogo, tá? O Fábio Santos é um lateral bem ofensivo, ele finaliza bastante. Lateral Moisés do Inter, também interessante para a rodada, pessoal, considerando aí que o São Paulo tem aí cedido pontuações para laterais esquerdos em torno de 6,5 pontos, tá? E também o Inter vem conquistando em torno de 5 pontos aí por essa lateral. Como o Moisés está provável, deixo a indicação dele aqui também para a rodada. Diogo Barbosa do Grêmio, também uma excelente opção aí para a rodada e vai estar aqui no nosso time, né? Mesmo o Grêmio não tendo oportunidade aí de segurar um SG diante do Atlético Mineiro, que é bastante ofensivo, mas o Grêmio eu entendo que tem a oportunidade de fazer aí mais de 2 gols aí neste jogo, tá? O Diogo Barbosa é um lateral bastante ofensivo também, ele já tem aí 3 assistências aí no campeonato e também desarma muito bem, né? Em torno de 39 desarmes já acumulado, tá? Um jogador que também é interessante, pessoal, que ele é bem limpo, apenas 11 faltas cometidas em 18 jogos, tá? E 1 cartão amarelo. Então, por isso, entendo que ele é uma boa aí para a rodada, considerando que o Grêmio, para essa lateral esquerda que ele joga, já tem conquistado 7 pontos já. E o Atlético Mineiro não tem cedido tanto por essas laterais. Mas eu entendo que mesmo assim o Diogo aí pode participar de uma assistência lá na área e deixar a sua pontuação muito boa aí na rodada. E a última indicação aqui para a rodada, que eu entendo que é uma boa também, pessoal, muito boa opção, é o Calegari. Já vou escalando ele aqui no nosso time. O
tá? Ele estava aí nos indicados aí da última rodada também, foi muito bem aí com 7,4 pontos, segurando o SG. E para essa rodada também o Fluminense tem a probabilidade aí de segurar um SG contra o Coritiba. Então, o Coritiba vem aí de uma vitória na última rodada, né? E o Fluminense vem entre altos e baixos aí nos últimos 5 jogos, com 3 derrotas e 2 vitórias, tá? Calegari é muito interessante, pessoal, com o número de desarmes que ele tem. Ele desarma bastante, já 53 desarmes acumulados aí em 13 jogos. Também um jogador muito limpo, apenas 16 faltas e 1 cartão amarelo. Então o Calegari ele tem uma média básica muito boa, pessoal. E se o Fluminense unir aí o SG, a tendência é que o Calegari vá muito bem novamente nessa rodada. Vamos analisar agora as opções de zagueiro para pontuação, pessoal. Primeira indicação que eu deixo aqui, e já escalando ele no nosso time, entendo que o Kusevich do Palmeiras está muito interessante aí para a rodada. O Palmeiras ele tem conquistado, pessoal, muitos desarmes aí contra os adversários dele quando está jogando fora, tá? Palmeiras já tem 17 desarmes conquistado aí por zagueiro. E, por outro lado, o Flamengo tem cedido bastante desarmes, aí, em torno de 14. Por isso que o Kusevich, ele entra aí na minha análise como um grande potencial aí para a rodada. Ele tem poucos jogos aí contra o Palmeiras, mas já com o Palmeiras, mas tem uma excelente média aí de 5,8 pontos por rodada. Um jogador bastante limpo também, apenas 4 faltas, tá bem? Então é muito interessante aí para a rodada. Segunda indicação, pessoal, para a zaga, eu deixo aqui o zagueiro Gemerson. Apenas um jogo aí jogando aí pelo Corinthians, mas já deixou aí 4,7 pontos. Ele está muito interessante aí para a rodada. Entendo que é uma boa aí para a rodada e vou apostar nele aí por enquanto aí no jogo contra o Sport, principalmente partindo do princípio que o Corinthians tem a vantagem aí do SG, tá? Então o Gemerson ele já tem. O Corinthians, né, os zagueiros do Corinthians têm conquistado uma boa média de pontuação aí jogando em casa, tá bom? O Corinthians já tem vários jogos aí que segurou o SG jogando em casa. Então, oportunidade aí para o Gemerson. Ele está entre os mais escalados aí da rodada. O zagueiro Thiago do Ceará também é uma boa aí para a rodada, pessoal, considerando aí a quantidade de desarmes que ele já tem, 39 desarmes no campeonato, já deixou seu gol, né? Também é um jogador limpo, a poucas faltas, 18 faltas cometidas, porém quando ele comete a falta, geralmente é um pouco mais pesada aí, né? Ele já tem 6 cartões amarelos, tá? Poucas faltas, porém acaba levando aí uns cartões quando comete, tá? Então o risco dele perder aí 2 pontos aí no jogo. Mas considero que o jogo do Ceará é um jogo muito favorável aí contra o Goiás, tá? Então o Ceará tem oportunidade também de fazer muitos gols, ou até mesmo, pessoal, segurar o SG aí, né? O Goiás que cedeu um SG na última rodada, tá? Para o Flamengo. Então é interessante o Thiago, tá? Lucas Claro, do Fluminense, também uma boa opção aí para a rodada, pessoal. Ele é um zagueiro que já tem 2 gols aí no campeonato, 30 desarmes em 21 jogos, média aí um pouco acima de 1 desarme por jogo. É interessante considerando, inclusive, a possibilidade aí de SG do Fluminense, tá, pessoal? Interessante aí e uma boa para a rodada. E a última indicação para zagueiro, pessoal, eu deixo aqui o Fábio Sanches, do Goiás. Isso mesmo, do Goiás, hein, pessoal? Mesmo considerando que o Goiás corre o risco aí de tomar gol do Ceará, até mais de 2 gols, observe aqui que mesmo em diversos jogos aí, mesmo o Goiás perdendo o SG, tomando gol, o Fábio foi bem, tá? Ele já está com uma média aí de 3,44 pontos, ele desarma bastante, tem 37 desarmes já, e é um jogador limpo também, né? Em 20 jogos ele cometeu apenas 15 faltas, por isso eu considero ele interessante aqui para a rodada. É um dos zagueiros indicados aqui que mais desarma, pessoal. Então, mesmo que o Goiás perca o SG, a tendência é que o Fábio vai entregar uma boa média aí de pontuação com uma regularidade boa aí, pelo menos seus 4 pontos, tá?
Vamos avaliar agora o meio de campo, aí, os meias para o nosso time de pontuação. Considero aqui a primeira dica para o meias e já falando que é o mais escalado aí da rodada até o momento, o Vina do Ceará, né? O Vina ele vem desvalorizado, já vai estar aqui no nosso time e esse jogador ele tem o potencial de fazer o seu gol contra o Goiás, pessoal. É uma boa para a rodada. Ele já tem 9 gols, ele é bastante ofensivo, 6 assistências. Tá? Era para ele ter deixado o gol dele aí no último jogo, porém ele cedeu lá a cobrança de pênalti pro Lima, tá? Então, assim, a tendência é que o Vina vá muito bem aí nesse jogo contra o Goiás, pessoal. Dificilmente o Vina negativo, hein? Então, essa é uma das condições que ele está sendo um dos mais escalados. E para você que está aí na ponta aí das suas ligas, não pode deixar de escalar o Vina, tá? Para você manter aí a sua competitividade, tá bom? Segunda indicação que eu deixo é o Raul, do Bragantino. O Raul joga como volante, né? E o que marca aqui nesse jogador é a regularidade, pessoal. Se vocês querem aí manter a média de pontuação nos seus meias, uma boa indicação é o Raul, tá? O Raul jogando pelo Bragantino, ele já tem conquistado uma boa média aí de pontuação. O Bragantino, os volantes, principalmente o Raul, em torno de 5,7 pontos conquistados, jogando em casa. E, por outro lado, o Vasco tem cedido também uma média interessante, em torno de 3,7 pontos para volantes, tá? Então, o Raul é muito interessante aí para a rodada. Rafael Veiga, também deixo a indicação para ele aqui, pessoal, considerando o potencial desse jogador, né, de ajudar o Palmeiras aí, né, a desenvolver os seus resultados. O Palmeiras aí que vem de algumas oscilações no Brasileiro, né, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 1 derrota e 1 empate, tá? E o Flamengo também vem numa irregularidade, né? Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Um jogo interessante, é um clássico aí, né? São Paulo e Rio, porém, considero que o Rafael vai ser um dos diferenciais do Palmeiras neste jogo. Ele é bastante ofensivo, 8 gols. Se tiver pênalti nesse jogo, muito provável é o Rafael que vai ser o cobrador, tá, pessoal? Acredito que o Rafael vá muito bem. Deixo a indicação para vocês e vou escalar ele aqui no nosso time. O meia Ioran, do Atlético Mineiro, ele tem tido excelentes resultados aí nas últimas 3 rodadas que jogou pelo Cartola, né, pessoal? Olha, que excelente pontuação esse menino vem fazendo, hein? 12,8 pontos na última rodada, 11,2 e na rodada 27, 15,90, né? O Ioran vem se destacando muito bem e tem a super confiança aí do Sampaoli, tá? Tanto é que ele se tornou o cobrador aí oficial dos pênaltis para o Atlético Mineiro. E considerando que esse é um dos jogos favoráveis aí para marcação de pênalti, né? Considerando a média aí do juiz que vai apitar o jogo, eu entendo que o Ioran é uma excelente opção aí para a rodada. Vamos tentar fechar os cobradores de pênalti desses 2 times aqui, pessoal. O Ioran bastante ofensivo e tem sim a oportunidade de deixar o gol dele. E ele vai estar aqui no nosso time mais uma vez aí seguida. O meia Casares do Corinthians, pessoal, é um meia interessante aí para a rodada também, bem ofensivo, né? Já tem 3 assistências, já tem o seu gol, tá? Ele joga bem ali na cabeça de área, faz jogadas aí com o Fábio Santos, com o Otero, então é interessante aí para rodada, pessoal. E considerando que o Sport tem tomado muitos gols aí, né? É interessante a indicação, né, e o potencial do Casares para essa rodada. Vamos avaliar o nosso ataque aí para a gente mitar na rodada 31. Começo aqui com a indicação do mito Claudinho, hein, pessoal? Ele mitou aí na última rodada, foi o jogador que mais pontuou aí, né, 17 pontos, deixou os seus 2 gols, tá? Ele está bem valorizado aí para essa rodada, considero sim um risco, porém o potencial dele bem aí numa defesa fraca, né? Uma defesa que vem um pouquinho, vem tentando se ajustar aí, né? Com o Vanderlei Luxemburgo, o Vasco. Então é um propenso
a que o Bragantino faça gol no Vasco. E o Claudinho é um dos jogadores sempre presente lá na cabeça de área, um atacante, ele joga como meia, né, mas ele está como atacante aqui no Cartola, e é interessantíssimo a escalação dele para essa rodada, bastante ofensivo. E lembrando que o Claudinho é cobrador de pênalti, hein, pessoal? No último jogo aí, os 2 gols dele foi de pênalti aí contra o Ceará, foi muito bom. E esse jogo também é um jogo favorável aí para pênaltis, pessoal. O árbitro que apita é o Voaden, né? E ele tem a maior média aí dos jogos que vão ser aí para a rodada 31. Ele tem a maior média de marcação de pênalti, 0,8 pênaltis por jogo, tá? Então, por isso, eu indico o Claudinho aqui, excelente potencial. Avisei aí no último vídeo, né, da rodada 30, que ele seria um diferencial aí para os times, e foi mesmo, pessoal. Ele tinha esse potencial e se destacou muito bem aí com 17 pontos, tá? Então, mais uma vez, eu indico para ele aí para vocês, e ele vai estar aí no nosso time. Gabigol, pessoal, também interessante aí para a rodada. O Gabigol vem aí de um gol aí no último jogo, mas acabou sendo substituído precocemente aí pelo Ceni. Entendo que até a substituição foi natural, pensando aí, a partir do princípio o Gabriel estava alguns jogos aí sem jogar, né? E para esse jogo que é muito importante os jogadores estarem recuperados aí, né? Numa rodada muito curta, né? Contra o Palmeiras, então vai ser um jogo crucial ali, a disputa do 4º lugar, né, pessoal? Então, o Gabriel, com certeza, foi poupado aí no segundo tempo do último jogo para entrar com tudo aí nesse jogo contra o Palmeiras. Entendo sim que é um potencial para a rodada, porém ele vai encontrar uma barreira ali, né, um paredão do Palmeiras, né? O Abel tem construído uma defesa do Palmeiras muito sólida. Então, o Gabriel entendo que vai ter dificuldades para a rodada, mas não deixo de indicar ele, considerando que ele é um atacante bem ofensivo. O Cano também pode ser um diferencial na rodada, pessoal. Eu apostei nele aí na última rodada, ele tinha uma probabilidade muito forte de gol, mas acabou não deixando o gol aí, né? O Vasco decepcionou na última rodada, teve um jogador expulso, né? Então acabou atrapalhando o esquema tático. Mas o Vasco ele vem num acerto contínuo aí após a entrada do Luxemburgo, um acerto contínuo aí do seu ataque, né? Tem funcionando muito bem nos últimos jogos o ataque do Vasco, tá? Então deixo a indicação aqui, considerando que o Bragantino não é uma defesa sólida também, tem tomado gols, não é uma defesa que não tem uma constância aí, né? Então é interessante o Cano sim para esse jogo. E lembrando, pessoal, mais uma vez, se a gente quer fechar a tentativa de cobrança de pênalti nesse jogo, o Cano pode ser um dos cobradores aí, ou Cano ou Iago Pikachu, tá? Destaco aqui também o Yuri Alberto do Inter, também uma oportunidade aí, pessoal, ele vem com uma regularidade muito boa, não tem negativado aí, né? Vem de 2 últimas pontuações excelentes aí, 10 pontos e 12, tá? E vai ser um jogo decisivo aí pro Inter e São Paulo, né? Praticamente a disputa pela liderança do campeonato. Então esse jogo vai ser bastante ofensivo para os dois lados aí. São Paulo vem numa sequência aí de 3 jogos sem vitória já, e o Inter vem numa sequência de 5 jogos aí ganhando, né, pessoal? O Yuri também é bastante ofensivo, 7 gols já, e finaliza bastante, 18 finalizações, tá? Então é um jogador muito interessante aí para a rodada. No time do Inter, se querem apostar no ataque, que vem muito bem, por sinal, nos últimos jogos, apostem aí no Yuri, é muito interessante para a rodada. Diego Souza, pessoal, indico o Diego Souza aqui com potencial de gol, principalmente de cabeceio, né, pessoal? O Atlético Mineiro, ele vem tomando muitos gols aí, ele não está tendo a capacidade de segurar os SGs, mesmo nos jogos ao qual ele tem a grande probabilidade, né, como sua arma, né? Então ele tem perdido muito o SG. E o Diego Souza, ele tem se desenvolvido muito nos últimos jogos, né? Ele está sendo diferencial para o time do Grêmio quando ele joga, né? E ele é uma das referências ali na cabeça de área, né? Nas jogadas aéreas e nas jogadas definitivas, né?
Os demais jogadores, Diogo Barbosa, até mesmo PP, vem infiltrando aí pelas laterais e o Diego fica de referência. Então, oportunidade, um potencial muito bom para essa rodada aí para o Diego Souza. Vale lembrar também que esse jogo é um jogo potencial aí para ter pênaltis e o cobrador do Grêmio é justamente o Diego Souza, tá? Vou estar com ele aqui no nosso time, indico a vocês e vou estar. Uma alternativa ao Diego Souza pode ser o próprio jogador PP, também é muito interessante aí para a rodada, tá? Vai aí de escolha, né, e o gosto aí de cada cartoleiro, mas eu entendo que o PP e o Diego Souza é muito interessante aí para a rodada, tá? O último atacante que eu deixo indicado aqui para vocês é o Rony do Palmeiras. O Rony, sempre quando ele tem jogado, ele se destaca, né, pessoal? Tem deixado seus gols aí já, 4 gols, né? E 23 finalizações. É um atacante que finaliza bastante. E considerando que o Flamengo não tem a defesa bem ajustada ali, tem tomado gol praticamente em todas as rodadas, né? Exceto aí na última, que jogou contra o fraco time do Goiás, com todo respeito. Mas o Palmeiras, essa união de o Flamengo tá tomando muito gol e o Palmeiras fazendo bastante, é uma grande oportunidade para a gente ter um atacante do Palmeiras nesse jogo. Deixo a indicação aqui para o Rony, gosto muito do estilo desse jogador, finaliza bastante, é decisivo ali para o Palmeiras, tá? E então é uma alternativa muito boa e ele vai estar aqui no nosso time, tá, pessoal, nessa rodada. Uma alternativa ao Rony, por enquanto aqui entre os prováveis, é o Luiz Adriano também, pessoal. Vai do gosto dos cartoleiros, mas os dois jogadores são bons aí para a rodada. E vamos finalizar o nosso time de pontuação avaliando aí os técnicos, tá? Primeira indicação que eu deixo aqui é o Guto Ferreira do Ceará. Entendo que o Ceará vai ter um bom jogo aí contra o Goiás, tá? Oportunidade inclusive de segurar a SG e o Ceará fazer mais aí de 2 gols, tá? Por isso o Guto Ferreira é um dos técnicos com potencial de ir bem nessa rodada. O Marcão do Fluminense também é interessante aí na rodada, pessoal, considerando o jogo favorável aí para o Fluminense em SG, tá? Oportunidade do Fluminense muito bem, que vem de um jogo aí com vitória na última rodada. Então é importante e interessante o Marcão para essa rodada. E o último técnico que eu entendo que é interessante aí para a rodada, pessoal, é o Wagner Mancini do Corinthians. Corinthians aí precisando se recuperar da goleada sofrida aí, né, para o Palmeiras, e vai ter um jogo favorável aí contra o Sport, tá? Então o Wagner Mancini, um técnico muito forte, pensando aí na probabilidade do Corinthians de segurar esse SG e sair com vitória, tá? E nessa rodada eu vou estar com o Wagner Mancini escalado aí no nosso time. Pessoal, para capitão aí no nosso time de pontuação, tá? Nós temos aqui os 3 atacantes muito interessantes aí para irem bem de capitão. Diego Souza, potencial tremendo de gol. O próprio Rony também do Palmeiras, um pouco mais arriscado, considerando aí que vai ser um clássico, né? São Paulo e Rio, né? Contra o Flamengo. O Claudinho também, um jogo favorável a ele, mais uma vez, tá? E também destaco aqui o Vina, também eu entendo que é um desse time, é os 4 jogadores que têm um potencial para ser capitão. Eu vou aqui apostando, pessoal, no Claudinho para essa rodada, tá? Eu entendo que ele tem o potencial de ir muito bem, cobrar pênalti novamente e deixar o gol dele aí pro Bragantino. Então vou de Claudinho, diferenciar um pouquinho aí dos capitões dos demais times e vou apostar no Claudinho para mitar aí na rodada 31. Vamos agora conferir o nosso time. Nós vamos aí com o time no esquema tático 4-3-3, tá? E vamos com Jean no gol, laterais com Diogo Barbosa e Calegari, a zaga com Kusevich e Gemerson, no meio de campo com Vina, Rafael Veiga e Oran, no ataque com Claudinho de capitão, Diego Souza e Rony, nosso técnico Wagner Mancini. O preço desse time, pessoal, bem razoável, bem acessível aí aos cartoleiros, custou apenas 118,09 cartoletas.
Vamos lá agora montar o nosso time de valorização. Pessoal, o nosso time de valorização vai para essa rodada novamente no esquema tático 4-3-3 e vamos avaliar o top 3 aí para cada posição de valorização, pessoal. Nosso time de valorização que vem se valorizando muito bem. A nossa meta de valorização é no mínimo 7 cartoletas por rodada e a gente já vem há 2 rodadas seguidas com uma valorização excelente, acima aí dos 9 pontos na penúltima rodada e na última acima aí das 10 cartoletas, né? 9 cartoletas na penúltima e 10 cartoletas na última rodada. Começando pelo gol, nós temos aqui como opção boa para se valorizar o Marcelo Lomba, aqui do Inter. Ele precisa de menos 3,3 pontos aí para se valorizar. Porém, o Marcelo Lomba, ele vem dando umas negativadas feias aí, né, pessoal? Então, pode ser aí que o São Paulo mete o Marcelo Lomba, porque é um time que finaliza bastante, tá? Mas o Marcelo tem poucas defesas difíceis, tá? Ele vem sofrendo muitos gols aí, tá? Mas aí tá interessante, considerando que é um clássico aí, né? E na disputa da primeira posição, é um jogador interessante para valorização. Fernando Miguel aí do Vasco também está interessante para valorizar, tá? Ele vem de uma negativada aí no último jogo, já tem 8 jogos sem sofrer gols, tá? E já tem 25 defesas difíceis no campeonato. O Fernando Miguel precisa de menos 0,7 pontos para se valorizar. Bragantino é um time que finaliza bastante, também faz seus gols, né? Mas como finaliza bastante, a tendência é que o Fernando Miguel trabalhe bem. E a última indicação, e já considerando escalado, é o Tadeu. Tadeu é um mito aí de defesas difíceis, né? O Goiás tem uma defesa muito aberta, deixa finalizar bastante, jogo com tendência de ter mais de 2 gols, porém, oportunidade para o Tadeu deixar suas defesas difíceis, e dificilmente ele negativa tanto assim, né, pessoal? Menos 5,7 pontos na última rodada. Então ele está muito bom para valorizar, e ele precisa fazer menos 3,6 pontos para começar a valorização. Entendo que o Tadeu tem a oportunidade de imitar nessa rodada, muito interessante para valorização. Avaliando as nossas laterais para valorização. Primeira oportunidade aqui, pessoal, e já escalado no nosso time, entendo que o Tinga aí do Fortaleza, mesmo tendo um jogo desfavorável contra o Santos, tendência aí de perder, né, tomar gol, o Tinga ele precisa de menos 1,5 pontos e ele tem uma média considerável aí de 3,18 pontos, tá? Então ele vem de uma negativada significativa, né, de menos 2,8 pontos. Então ele é interessante aí para valorização. Precisa apenas de menos 1,5 pontos para começar a se valorizar. É um jogador que desarma até bem, né, 27 desarmes, e um jogador limpo que comete poucas faltas, então uma oportunidade boa pro Tinga. O Adson dos Santos também é interessante esse lateral aí, né? A garotada aí do Santos deve aparecer, ser protagonistas aí do Santos nesse jogo contra o Fortaleza, tá? O Madison vem aí negativado na última rodada de menos 0,10 pontos, e para essa rodada ele precisa de apenas 0,8 pontos para começar a valorização. Ele já tem 4 gols, é um lateral bem ofensivo e 4 assistências, tá? Uma oportunidade boa para valorizar aí na rodada. E última indicação, e também já escalado aqui, considero que o Patrick, lateral do Sport, é muito interessante, pessoal. Mas por que, Elton, escalando o Patrick, mesmo considerando que o Corinthians vai ser aí o vitorioso, né, com a tendência, com a probabilidade? Gente, é simples. O Patrick é um jogador que praticamente não negativa. E na última rodada ele fez um gol contra. Negativou, zicou, menos 5,7 pontos. Então, mesmo que ele perca o SG aí nesse jogo, ele tem o potencial de deixar aí seus 2 pontos, 4 pontos aí com os desarmes. É um jogador que desarma bastante, tá? E então ele tem a oportunidade sim de se valorizar muito bem. Ele precisa de menos 3,7 pontos, pessoal. Excelente o Patrick para valorização. Vamos analisar aí os zagueiros melhores para valorizar. Começa aqui com o Luiz Otávio aí do Ceará, pessoal. Ele vem de uma pontuação muito ruim na última rodada e ele precisa de apenas 1 ponto aí para começar sua valorização. Lembrando que o Ceará tem sim uma chance de segurar até o SG aí contra o Goiás, tá?
e ele é um zagueiro que desarma bastante, já tem 44 desarmes, tá? Ele vai estar escalado aqui no nosso time. João Vitor aí do Atlético Goianiense também está interessante para valorizar. Ele vem aí de uma negativada de menos 2,2 pontos e para essa rodada ele precisa de menos 1,4 pontos para se valorizar, tá? É um jogador que desarma bastante, dificilmente ele tem negativado, pessoal. Mesmo o Atlético Goianiense perdendo aí o SG, ele tem pontuado muito bem aí com desarmes. É muito interessante o João Vitor. O outro jogador que eu deixo indicado aqui é o Pereira, também do Atlético Goianiense. Apesar aí dele não ter negativado na última rodada, em relação ao João Vitor, o Pereira se diferencia pela sua média, tá? Ele tem uma média muito melhor aí que o João Vitor, tá? Então eu entendo que o Pereira é uma boa opção aí para a rodada também. Ele precisa, para se valorizar, de 0,6 pontos aí nessa rodada. Então eu deixo a indicação aqui do Pereira, considerando que o Atlético Goianiense tem sim, né, uma chance de segurar até um SG aí, considerando que o Botafogo é um time que dificilmente faz gol aí, né? O Bota ele tem um ataque muito deficiente, e considerando que o Jean é um goleiro que segura bem aí as pontas para o Atlético Goianiense, entendo que é uma boa aí para valorização, potencial para qualquer um dos dois zagueiros do Atlético Goianiense, tanto João Vitor como Pereira. Eu vou de Pereira nessa rodada. Avaliação dos meias aí para valorização. Começo aqui com o Vina, pessoal, o mito Vina, né? Ele vem de uma negativada aí na última rodada, e o Ceará tem o potencial de fazer mais de 2 gols aí no Goiás. E o Vina, ele praticamente participa aí da maior parte dos gols aí do Ceará. Ele já tem 9 gols e 6 assistências. É um potencial para valorização na rodada, tanto no seu time de pontuação como valorização. Tanto é que ele é o mais escalado. Não pode ficar de fora do seu time de valorização também. O Alisson, meia aí do Grêmio, né, mesmo que seja um jogo disputado aí nessa rodada, pessoal, entendo que o Alisson tem sim o potencial. Ele é um meia bastante ofensivo, ele joga sempre ali na frente, fazendo cruzamento, principalmente para cabeceio do Diego Souza. Como o Diego Souza é um potencial para deixar o seu gol aí na rodada, existe a chance sim do Alisson deixar a sua assistência. Então, por ele já tem 4 assistências aí no campeonato, e é um meia que desarma bem também, 20 desarmes. Então, considero uma boa opção aí para a rodada, para valorização. Ele vai estar aqui no nosso time. Gabriel Menino aí do Palmeiras também é uma boa aí para valorizar. Ele vem de uma negativada na rodada 29 de menos 1 ponto, e para essa rodada ele precisa de menos meio ponto para começar sua valorização. Entendo que ele é um potencial aí, considerando que o Flamengo tem cedido muitos pontos aí para meias, tá bom? Então eu entendo que é um potencial e ele vai estar aqui no nosso time. Tudo bem, pessoal, deixo a indicação aqui para valorização do próprio Rafael Veiga. Ele está escalado lá no nosso time de pontuação, mas ele tá bom para valorizar também, tá? Ele tem um potencial, e eu entendo, de ir bem aí contra o Flamengo, talvez uma cobrança de pênalti ou até mesmo deixando o seu gol aí, tá? É um meia muito importante aí para o Palmeiras, e com certeza ele faz o diferencial ali. E o Veiga, ele precisa de apenas 1,7 pontos para se valorizar. Então é também uma boa indicação aí para o seu time, tá? Vamos avaliar agora o nosso ataque para valorização. Começa aqui com a indicação do Brenner, pessoal. O Brenner do São Paulo, ele vem mal aí em 3 rodadas já, né? São Paulo precisa se destacar. Se ele quiser manter a liderança aí do campeonato, ele precisa da vitória. Então, com certeza, vai para cima aí do Inter, pessoal. O Brenner, ele é bom para gol, né? Já tem 8 gols aí no ataque do São Paulo e uma assistência. Mas eu entendo que o que está atrapalhando o Brenner e o desenvolvimento dele é aquela dupla com o Luciano, né? O Luciano já vem alguns jogos aí não jogando, né? Não atuando. Existe sim a probabilidade do Luciano retornar nesse jogo. E se retornar, o Brenner vai ser uma boa aí para valorização. O Brenner precisa de 1,7 pontos apenas para se valorizar. Entendo que é uma boa e ele vai estar aqui no nosso time. O Fred também, pessoal, considero uma aposta um pouco mais ousada para valorização. Ele vem de uma negativada de menos 2,5 pontos. Pode sim, tem o potencial dele deixar o gol dele aí contra o Coritiba. Já tem 3 gols no campeonato, 2 assistências. E ele precisa de menos 1,7 pontos para valorizar.
PP do Grêmio, pessoal, outro potencial aí, tanto para pontuação como valorização. No nosso time de pontuação, deixamos ao Diego Souza, que é referência aí no ataque, né, e também na cobrança de penalidades. O PP, por outro lado, eu vou escalar ele aqui no nosso time de valorização. Então, vou fazer a dobradinha aí na valorização e pontuação com o Grêmio. Eu acredito que o Grêmio tem o potencial, né, de deixar mais de 2 gols aí de acordo com as estatísticas, tá? Então é muito interessante o ataque do Grêmio para a rodada, e o PP ele precisa de apenas 1,7 pontos para se valorizar. Pessoal, o atacante Gilberto também está bom para valorizar, ele vem de uma negativada aí de menos 3,2 pontos, e ele é um atacante que finaliza bastante, ó, 41 finalizações, e não vai ser diferente aí contra o Atlético Paranaense, né? Principalmente considerando que o Bahia ele precisa da vitória para se recuperar. Então é interessante aí o Gilberto para a rodada na valorização. E ele precisa de apenas menos 1,4 pontos. Ele também vai estar aqui escalado no nosso time de valorização. Deixo uma indicação para vocês aqui também, está aparecendo como provável o Luciano, né? E como a gente comentou, se ele for para o jogo mesmo aí, né, a oportunidade aí da dobradinha Luciano e Brenner voltar a funcionar, né? Luciano, ele tá muito bom aí para valorizar também, considerando o potencial ofensivo dele, é uma boa aí para rodada, pessoal, para quem quer fazer uma dobradinha. Luciano, entendo que ele é um potencial grande aí para gol também, tá? Ele tá voltando com sede de gol aí nesse time do Fernando Diniz, tá? O Fernando Diniz confia muito no Luciano no ataque lá do São Paulo, tá? E o Luciano precisa para essa rodada de apenas 2,4 pontos. É uma opção muito válida aí para a rodada, tanto para pontuação como para valorização. Vamos avaliar as opções para o ataque aí na valorização, pessoal. Começando aqui pelo Vanderlei Luxemburgo, entendo que é a melhor opção aí para valorização da rodada, mesmo considerando que o jogo Bragantino e Vasco tende a sair gols aí para os dois lados, tá? O Luxemburgo precisa apenas de 2 pontos aí para começar a se valorizar, tá? A segunda opção aí para valorização é o Dado Cavalcante aí do Bahia, né? Entendendo aí que o Bahia precisa buscar a vitória contra o Atlético Paranaense e o Dado precisa de 2,8 pontos para se valorizar. E a última opção aí para os cartoleiros como valorização, entendo que o Maurício Barbieri tem o potencial de ir bem aí na rodada, considerando que o Bragantino é um time bastante ofensivo, né? Então ele tem o potencial esse time de deixar 2, 3 gols ou mais, né, no único jogo, tá? Porém é um time que oscila bastante aí, né, entre ataque e gols tomados, tá? Então eu entendo que é uma aposta um pouco mais ousada de técnico. Ele precisa de 3,2 pontos para começar a sua valorização. Para capitão nesse time de valorização, entendo aqui que o ataque deve ser aí o diferencial nessa rodada, PP com potencial e até mesmo o Brenner também com potencial. Como está tendo a volta aí do Luciano nessa rodada e o Brenner tem jogado muito bem fazendo a dobradinha ali com o Luciano, eu vou apostar no Brenner aí como capitão desse time de valorização nessa rodada. Sendo assim, a gente finaliza o nosso time de valorização, tá? E fecha da seguinte forma: no esquema tático 4-3-3, com Tadeu no gol, Tinga nas laterais, juntamente com o Patrick, na zaga com Luiz Otávio e Pereira, meio de campo com Vina, Alisson e Gabriel Menino, e no ataque com Brenner de capitão, PP e Gilberto, nosso técnico Vanderlei Luxemburgo. O preço desse time custou 94,27 cartoletas, um time com potencial de valorizar aí mais de 7 cartoletas, né? Acredito aí que podemos sim novamente repetir a mitada da última rodada, acima aí das 10 cartoletas. Um time com valor acessível aí também para os cartoleiros. Mas se liga, se você não tem cartoleta suficiente para esse time, precisa valorizar, assista com atenção esse vídeo que nós temos outras dicas de jogadores com potencial e com preço aí mais acessível, tá bom? Pessoal, e assim a gente termina a análise completa aí para a rodada
31 do Cartola FC 2020-21, tá? Espero que tenham gostado aí dos vídeos. Temos excelentes opções de jogadores, tanto para pontuação como valorização, e conseguimos montar os nossos 2 times aí para a rodada. Mais uma vez digo, né, rodada aí, o fechamento muito curto, né, já fecha aí na quarta-feira, então com isso a gente montou nossos 2 times aí oficiais para essa rodada. Qualquer alteração nesse time aí até o fechamento do mercado, a gente posta aí lá os times atualizados no Instagram, tá bom? Então me sigam lá também no Instagram, o link do perfil está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, gostou das dicas, da análise, os números, deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos esse vídeo, vai ajudar muito na nós aqui do canal a crescer e ajudar mais cartoleiros. Confio em vocês, pessoal, que tenham uma excelente rodada aí na rodada 31, que possam mitar aí na rodada com as dicas que eu forneci para vocês hoje nesse vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.